liturgia. O que significa a palavra liturgia? Você já pensou? Você celebra? Você participa? Mas o que significa a palavra? É o número 1069. A palavra liturgia significa originalmente obra pública. Vejam, serviço da parte do povo e em favor do povo. Na tradição cristã, ela quer significar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Que maravilha! Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra de nossa redenção. A palavra liturgia no Novo Testamento, agora o contexto, o fundamento bíblico, é empregada para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do evangelho e a caridade em ato. Em todas essas situações, trata-se do serviço de Deus e dos homens. Na celebração litúrgica, a igreja é serva à imagem do seu Senhor. Que maravilha! Na celebração litúrgica, a igreja é serva à imagem do seu Senhor. É serva como o seu Senhor foi servo. O único liturgo participando do seu sacerdócio, que é o culto profético, que é o anúncio, e régio, que é o serviço da caridade. Vejam, como se, quando se fala do sacerdócio régio dos leigos, se fala do culto, viu? Quando se fala do profético, se fala do anúncio. Quando se fala do régio, se fala da caridade, dos batizados. Com razão, portanto, a liturgia é tida como o exercício do munus sacerdotal de Jesus Cristo, no qual, mediante sinais sensíveis, é significada e de modo peculiar a cada sinal realizada a santificação do homem e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membro. Disto se segue que toda a celebração litúrgica, como obra de Cristo, sacerdote e de seu corpo, que é a igreja, é ação sagrada por excelência, cuja eficácia, no mesmo título e grau, não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. Maravilha. O que significa a palavra liturgia? Agora, a liturgia como fonte de vida para nós. São os números 10, 71 a 10 a 73. Ou a 72. Além de ser obra de Cristo, a liturgia é também uma ação de sua igreja. Ela realiza e manifesta a igreja como sinal visível da comunhão entre Deus e os homens por meio de Cristo. Empenha os fiéis na vida nova da comunidade. Implica uma participação consciente, ativa e frutuosa de todos. Número 1072. A liturgia não esgota toda a ação da igreja. Ela tem de ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. Olhem, ela tem que ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. A Santa Liturgia. Não pode celebrá-la, não pode vivê-la, não pode tê-la como fonte se você não faz esse serviço evangelizador. E o faz pela fé. Pela fé. E só faz porque você já é convertido. Lembre da pregação de ontem, na matriz, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que para viver aqueles degraus, vejam,
era preciso ser convertido. Eles eram assíduos na escuta do ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e na oração. Só pode viver isso dentro da igreja quem é convertido. Pode então produzir seus frutos na vida dos fiéis. A vida nova, segundo o Espírito, o compromisso com a missão da igreja e o serviço de sua unidade. É justamente quem tem a liturgia como fonte de sua vida, de sua espiritualidade, de sua formação. Veja, aqui não é uma questão apenas de uma dimensão do nosso ser, da nossa existência, da nossa vida. Mas a liturgia como fonte quer integrar todas as dimensões da nossa vida, da nossa existência. A mente, o corpo e a alma. Tudo aquilo que sois. Oração e liturgia. É o número 1073. A liturgia é também participação da oração de Cristo, dirigida ao Pai no Espírito Santo. Nela, toda oração cristã encontra sua fonte e seu termo. Vocês lembram quando eu digo nas homilias que a oração mais sublime, a oração que resume a todas as orações, que não tem nenhuma outra oração que seja maior e melhor do que a Santa Missa, do que a Santa Liturgia. Está aqui no Catecismo, essa primeira frase que nós ouvimos. Nela, toda oração cristã encontra a sua fonte e o seu termo. Vejam, pela liturgia, o homem interior é enraizado e fundado no grande amor com o qual o Pai nos amou. Efésios capítulo 2, versículo 4. Em seu Filho bem amado. É a mesma maravilha de Deus que é vivida e interiorizada por toda oração, em todo tempo, no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Vamos, para terminar esta primeira parte, para catequese e liturgia. Terminamos assim essa introdução dessa segunda parte do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre os sacramentos. É o número 1074. A liturgia é o ápice para o qual tende a ação da igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte donde emana toda a sua força. Ela é, portanto, o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. A catequese está intrinsecamente ligada a toda a ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos e, sobretudo, na Eucaristia, que Cristo Jesus age em plenitude para a transformação dos homens. Que maravilha! Número 1075. A catequese litúrgica tem em vista introduzir no mistério de Cristo. Ela é mistagógica, procedendo do visível para o invisível, do significante para o significado, dos sacramentos para os mistérios. Tal catequese é da competência dos catecismos locais e regionais. Por isso que há vários catecismos. Tem catecismo de dioceses, tem catecismo, veja, de regionais, da CNBB. Mas o catecismo universal é este aqui. O presente catecismo que pretende servir para a igreja inteira, na diversidade de seus ritos e de suas culturas, apresentará o que é fundamental e comum a toda a igreja no tocante à liturgia como mistério e como celebração. Vamos ver isso na primeira sessão, que é dividido por sessões, artigos. E em seguida, os 7 sacramentos e os sacramentais na segunda sessão.
quero dar continuidade